Bueno, voy a intentar hablar en castellano, pero pienso que consigo hablar un poquito, pero si no percebes, si quisieres en portugués, en fin, lo tentaremos. En primer lugar, agradeço mucho al Campos del Mar pelo convite que me han hecho, en particular a Francisco, que ya hemos trabajado juntos en el pasado y pienso que este proyecto es un proyecto muy interesante y mucho en la línea de cosas que hacemos en Aveiro, en Portugal, y que quizás podremos colaborar más y pienso que es también muy interesante tentar llevar lo oceánica a ciencia viva y a Portugal. En fin, después podremos hablar un poco. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el centro de Ciencia Viva de Aveiro y hacer una introducción para perceber la dimensión del centro y de este centro y lo que hacemos. Y después voy a hablar entonces un poco sobre estas cuestiones relacionadas de estrategias de divulgación transversales nos currículos y contextualizadas en el contexto de la divulgación de ciencia. Pienso que todos conocen Aveiro, es muy cercano de Vigo. Si hay alguien que no conoce, está invitado a virnos visitar, que es muy bonito, como Vigo, claro. Es muy interesante. Este campus es fabuloso también y nosotros también venimos de la Universidad de Aveiro. Este centro de ciencia es gerido por la Universidad de Aveiro, que también es un campus universitario y también fica la invitación para lo visitar. Por tanto, este centro resulta de una colaboración. La Universidad de Aveiro, así como los institutos de investigación y otras universidades, hacen muchas actividades de outreach, de promoción de la cultura científica en la Semana de Ciencia, en un Día de Cientista, varios eventos. Pero la misión primaria es docencia y investigación. Por eso muchas veces es difícil dar continuidad a proyectos que tienen mucho interés y que tienen mucho impacto. Pero los investigadores no están para todos los meses recibir meninos y escuelas, etc. Y eso se pasa en todas las universidades. Y en Aveiro teníamos la misma cuestión. Hoy en día existen muchos proyectos de divulgación de la ciencia, pero como había ya mucha gente haciendo un trabajo y como la universidad estaba muy sensibilizada para las cuestiones de la comunicación de ciencia, se decidió construir una estructura de la universidad que servise de interfaz entre la investigación y la sociedad. Esta estructura resultó en un centro interactivo de ciencia que se llama Centro Ciencia Viva, porque en Portugal hay una agencia para a Agência Nacional para la Cultura Científica y Tecnológica llamada Ciencia Viva, y por tanto el centro resultó de la colaboración entre esta agencia de Lisboa y la universidad, y se formó un Centro Ciencia Viva que faz parte de una red nacional que tiene cerca de 20 centros de ciencia. La universidad tiene estructuras para comunicar la investigación de ciertos laboratorios asociados, laboratorios de investigación. Esta es una estructura diferente y para todos los laboratorios, para todas las universidades y mucho para la sociedad y para las escuelas. 85% de nuestros visitantes es de escuelas. Y por tanto tienen una equipa profesional que es paga para hacer este trabajo. Y lo cual desde 2009 que yo soy director de esta estructura, que vos invito a todos a conocer, que realmente puede ser interesante y es muy perto. Tienen museos muy buenos aquí en La Coruña, pero Aveiro también es muy perto y pienso que nosotros colaboramos también con Coruña y pienso que la idea de juntar y red y colaborar es muy interesante, como fue referido en la charla de los puertos. Nuestras líneas de acción son la promoción de la cultura científica, por tanto, para la población en general,
la integración con las escuelas, y por tanto tenemos un servicio educativo dedicado para eso, y también hacemos parcerías con el exterior. Algunos números, lo nombre Fábrica de Ciencia resulta porque lo espaço es un espaço antiguo que fue recualificado de una antigua fábrica de granos de Aveiro. Funciona desde julio de 2004 y actualmente tenemos una equipa de 30 personas, 15 staff fixo y 15 monitores. Y tenemos un somatorio total de cerca de 300.000 visitantes hasta ahora. En el momento tenemos una media de 45.000 visitantes por año. Tenemos 14 salas expositivas, con una área de 3.000 metros cuadrados, y tenemos 3 salas de exposiciones, 3 laboratorios, 2 salas de talleres, de robótica en este caso, una sala para los más pequeños, porque también achamos que la ciencia de los 3 a los 103, en fin. 3 salas temáticas, una sala anfiteatro polivalente y una sala dedicada a los media, a la TV, a la radio, a productos que nós hacemos para los media. Portanto, las áreas de intervención del centro son 4. Una de visitación, indoor, actividades indoor, portanto, la programación general de la fábrica, de divulgación científica. Otra de los servicios educativos, esencialmente a base de itinerancias, porque nosotros también vamos a los sitios que no pueden visitar el centro y, por tanto, vamos a las escuelas todas de todo el país. Y después tenemos entonces una área con lo exterior, que es la prestación de servicios, y otra también con parcerías exterior, que es producir exposiciones, módulos interactivos, es una componente más de comercialización. Y por tanto ahora voy a hablar de las dos actividades que tienen a ver con la programación y con los servicios educativos y cómo surgió la idea de se trabajar las guías y el tema de la guía en el contexto de divulgación de ciencia. Cuando iniciamos un proyecto nuevo o queremos nuevas actividades, pensamos siempre en el objetivo y lo público-alvo. Y la guía, claramente, pelo que se habló ayer y hoy, pienso que todos perceben que es algo muy importante para la ciudad y para la relación socioeconómica de toda la región, no solo para la ciudad. Y para nos la guía era y es claramente un laboratorio vivo, ¿no? de mucha ciencia, de varias áreas de la ciencia. Por tanto, empezamos a crear parcerias con varios departamentos de la universidad para utilizar la guía como el contexto y hacer un conjunto de programación, no solo una actividad, una programación de diferentes actividades y maneras de implementar esas actividades, pero todas contextualizadas en el tema de la guía de Aveiro. Acreditamos que la integración entre la enseñanza formal y la enseñanza no formal era muy interesante hacerlo utilizando este tema. También fácilmente tenemos conteúdos relacionados con várias áreas y varios currículos, portanto, conteúdos transversales. Y la guía como laboratório estaría centrada en el visitante. Seria atividades manos en la masa, hands-on, minds-on, arts-on, portanto, para trabalhar, para refletir sobre e ter alguma preocupação com questões ambientais, e há uma afectividade das pessoas que vivem em espaços com ria e, portanto, achamos que era interessante. La Ría de Aveiro é muito importante para a região. Tiene una zona de protección de aves, tiene 4 canales, 47 kilómetros cuadrados, un comprimento de 45 kilómetros, una anchura de 10 kilómetros, y por tanto tiene unas características que eran ideales para envolver y para comunicar la investigación que en la universidad y en los 3 laboratorios hay mucho trabajo de investigación dedicados a la ría.
También envolvemos claramente tópicos durante las actividades relacionadas con muchas áreas de ciencia y con la matemática y también relaciones de la tecnología, de la ingeniería y otras, actividades deportivas, actividades artísticas, otras áreas. Y después queríamos que todo esto fuese divertido. Por tanto, las personas que están envolvidas, los alumnos que ven participar en las actividades, tienen que se divertir. Portanto, não estão em uma escola ou num instituto, é algo lúdico, em um contexto totalmente diferente e têm que gostar e divertir-se. E, portanto, foi com esta ideia que trabalhamos. A estratégia desenvolveu numa programação a diferentes níveis. Criamos atividades indoor e outdoor, atividades dentro do centro para a visitação. Essas atividades são na programação permanente do centro, tipicamente no laboratório e em talleres. E depois temos atividades pontuais que ocorrem mais em cafés de ciência, em um projeto de arte-ciência, em férias científicas, em Ciência Viva no verano. Enfim, de las atividades permanentes, temos entre 7.500 e 10.000 participantes por ano, que está na programação anual fixa, não? En la programación puntual tenemos en media 26 diferentes tipos de actividades que envolvem la RIA e em 2010 tivemos 600 pessoas envolvidas, essencialmente estudantes. Não interessa os detalhes. E em 2011 as atividades são diferentes, algumas são diferentes, pero o número é mais ou menos o mesmo e o número de participantes duplicou sensivelmente. Temos 1.100 participantes. Isto significa que o tema é muito atrativo e que as pessoas les gusta e que começam a participar bastante mais neste tipo de atividades. Agora vou dar alguns exemplos. Não posso dar exemplos de las 26. Estou quase em 15 minutos, mas vou dar exemplos de quatro ou cinco ideias e atividades que fazemos, umas fora de portas e outras dentro do centro. Um exemplo de saídas de fora de portas é saídas de campo, trabalho fora. Estas atividades em La Ria, claro que obrigaram a fazermos parcerias. Parcerias com empresas de turismo, parcerias com museus, parcerias com a universidade, com grupos ambientalistas e também parcerias com empresas de muliceiros. Muliceiros é o barco típico que viaja em La Ria. E a ideia de saídas de campo, há várias variantes, pero a ideia é bastante turística, não? Um passeio turístico, pero num contexto científico, o chamado turismo científico, poderemos dizer. Ou seja, é um passeio em um muliceiro que tem umas rutas de 3 opções, se pode escolher 3 rutas, pero todo o passeio tem científicos dentro e pessoas da comunicação de ciência de nosso centro e, portanto, o passeio, para além de ter a componente lúdica da viagem e da paisagem, tem todo um acompanhamento e uma charla e uma discussão científica de lo que se pretende com a ruta que se escolhe. Outra atividade, esta mais para a formação de professores, para alunos e também, por vezes, ao fim de semana, para famílias. É uma atividade que se chama Ciência a Bordo, e que é diferente da anterior. Esta é uma atividade que tem cerca de 3 horas de duração e que envolve 2 momentos. O momento fora, o momento em La Ria e o momento dentro do centro, no laboratório. Começa com viagem e com científicos, tem momento de birdwatching, de aves, visualização de aves,
Después discusiones sobre aspectos de biodiversidad, de flora, de fauna, del mar. Tienen momentos de recolla de amostras, que puede ser directamente en la ría o por veces se consegue parar en una isla y tirar, recolher amostras del terreno. Tiene questões de educação ambiental, analisar impactos que existem na ría, de la acción humana. Y después tem o segundo momento, que es el lab, o trabalho manos hands-on en lo laboratorial, onde se vai a fazer alguma atividade que depende do conteúdo das amostras e depende se é mais para geologia ou biologia ou o que sea. Pero tiene ese trabajo en el centro. Outra atividade, esta para público mais adulto e professores que dão aulas e podem dar clases no centro e depois voltar à escola. É algo que estamos fazendo de forma integrada e que está resultando de uma forma muito interessante e que pretende ligar a outras áreas. É um projeto que se chama Perspectivas Arte e Ciência, que é basicamente um projeto de exposições de fotografia científica hechas por pessoas da investigação científica, da Universidade de Aveiro ou outras, pero são fotografias que esteticamente são muito interessantes do ponto de vista artístico, pero com muito conteúdo científico e, portanto, tem muito que para desenvolver, que falar e que trabalhar, e se pode inclusive fazer algum trabalho de laboratório ou de outro tipo associado à la exposição. Este é um exemplo de conteúdo. Sempre temos feito sempre exposições sobre conteúdo científico de la ría. E esta exposição já é uma atividade no centro, dentro de portas. Outra atividade no centro são vários temas que se podem trabalhar no laboratório. Vários temas, consoante se pretende algo transversal, sobre o cangrejo ou na espécie. Se analisa não só questões de biologia, mas questões de física ou outras, geometria, o que seja, ou então é escolhido para uma temática mais científica e definida só dentro de uma área. E, portanto, temos também algas, e os alunos estão em um laboratório que se chama La Cocina, é um laboratório e podem fazer pudim de algas e vão fazer toda a recolha, análise, enfim. Temos várias atividades permanentes de conteúdo ría para explorar diferentes tópicos de la ciencia. E sempre num cariz de conteúdos transversais em los currículos. Nós em Aveiro também temos espetáculos para comunicar ciência. Temos shows de ciência e temos teatros de ciência. E no tema de ría, se juntou uma equipa e também se trabalhou na ría nesta componente de espetáculo de ciência. Então se construiu um espetáculo de sombras, de umbras e de marionetas. E, portanto, há um workshop associado, há uma apresentação que envolve artistas, é relativamente interessante, é muito interessante do ponto de vista artístico e científico. Eu não sou biólogo, não entro nos detalhes, sou físico, portanto não entro nos detalhes, pero houve rigor científico para fazer todos os objetos e a história é uma história que tem uma continuidade e um objetivo de educação ambiental e com um contexto científico. E, portanto, teve uma revisão científica associada ao Departamento de Biologia, enfim, e está relacionada com a biodiversidade. E depois temos um workshop, um taller, que são os alunos que fazem porque querem. Isto foi muito ideia dos professores
levar la idea para las escolas y trabajar en lo mismo, pero en contexto sala de aula. Então, os alunos fazem workshop, taller que fazem suas sombras e sua história e toda a ideia. E para finalizar, estes são alguns exemplos que poderia dar outros, mas são alguns exemplos para perceber um pouco o que nós hacemos dentro da RIA e o objetivo não é apenas fazer atividades de ciência, é envolver as pessoas que fazem comunicação de ciência e que fazem investigação de ciência e pô-las a contactar com a escola e com a família. E, portanto, este triângulo é muito importante. E o que nós hacemos é comunicar a ciência aplicada e contextualizada e que tenha claras implicações transversais e lo hacemos dentro de uma cultura de cidadania e de educação ambiental e damos esta articulação com as escolas. Tem que haver uma articulação, e esta articulação é acompanhada e há atividades nas escolas, com nossa ajuda ou não. E depois o professor continua esse trabalho com os alunos. E muitas destas atividades são dedicadas à família porque entendemos que é importante também ocorrer o envolvimento dos padres no processo do conhecimento, da enseñança, mas do conhecimento e pô-los a falar, a comunicar, a falar ciência para a sociedade, falar de conhecimento e destas temáticas que são ricas em conhecimento e essa comunicação e o envolvimento da família lo consideramos que é importante. E claro, todo isso tem que ser divertido e nós outros vemos isso no feedback e no dia a dia quando lidamos com os participantes, com as famílias, com os niños e eles les gusta muito. Temos uma outra atividade que envolve windsurf e, portanto, les gusta muito toda a ciência associada à RIA e a estes temas e quando é divertido nós achamos que já é uma boa ideia. E pronto, é isto. Graças por me escuchar. E a sociedade. Esta estrutura resultou em centro interativo de ciência que se chama Centro Ciência Viva porque em Portugal há uma agência para a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica chamada Ciência Viva e, portanto, o centro resultou da colaboração entre esta agência de Lisboa e a universidade e se formou um Centro Ciência Viva que faz parte de uma rede nacional que tem cerca de 20 centros de ciência. A universidade tem estruturas para comunicar a investigação de certos laboratórios associados, laboratórios de investigação. Esta é uma estrutura diferente e para todos os laboratórios, para todas as universidades e muito para a sociedade e para as escolas. 85% de nossos visitantes é de escolas. E, portanto, têm uma equipa. Este campus é fabuloso também e nós também venimos da Universidade de Aveiro. Este centro de ciência é gerido por la Universidade de Aveiro, que também é um campus universitário e também fica a invitação para o visitarem. Portanto, este centro resulta de uma colaboração. A Universidade de Aveiro, assim como os institutos de investigação e outras universidades, fazem muitas atividades de outreach, de promoção da cultura científica em la Semana de Ciencia, en un día de cientista, varios eventos. Pero la misión primaria... Bueno, voy a intentar hablar en castellano, pero pienso que consigo hablar un poquito, pero si no percebes, si quisieres en portugués, en fin, lo tentaremos. En primer lugar, agradeço muito ao Campos del Mar pelo convite que me han hecho, em particular a Francisco, que já hemos trabalhado juntos en el pasado e penso que este projeto é um projeto muito interessante e muito na linha de coisas que hacemos em Aveiro, em Portugal, e que quizás poderemos colaborar mais e penso que é
también muy interesante tentar levar lo oceánica a ciencia viva y a Portugal. En fin, después podremos hablar un poco. Es docencia y investigación. Por eso muchas veces es difícil dar continuidad a proyectos que tienen mucho interés y que tienen mucho impacto. Pero los investigadores no están para todos los meses recibir meninos y escuelas, etc. Y eso se pasa en todas las universidades. Y en Aveiro teníamos la misma cuestión. Hoy en día existen muchos proyectos de divulgación de la ciencia, pero como había ya mucha gente haciendo un trabajo y como la universidad estaba muy sensibilizada para las cuestiones de la comunicación de ciencia, se decidió construir una estructura de la universidad que servise de interfaz entre la investigación y la... Yo voy a hablar un poquito sobre lo que es el Centro de Ciencia Viva de Aveiro y hacer una introducción para perceber la dimensión del centro y de este centro y lo que hacemos. Y después voy a hablar entonces un poco sobre estas cuestiones relacionadas de estrategias de divulgación transversales nos currículos y contextualizadas en el contexto de la divulgación de ciencia. Pienso que todos conocen Aveiro, es muy cercano de Vigo. Si hay alguien que no conoce, está invitado a virnos visitar, que es muy bonito, como Vigo, claro. Es muy interesante.